Bom, então vamos lá. Meu nome é Matheus, faço parte do grupo do Caio e do Vinícius e agora eu vou estar passando um pouco sobre o nosso trabalho do Anti-Crowd Shell para a disciplina de sistemas operacionais. E eu vou dividir esse vídeo em duas partes. A primeira parte vai ser para explicar, para mostrar as funcionalidades em si, planejadas para o trabalho. E a segunda parte vai focar em trazer a implementação, uma prévia análise da implementação, a parte do código e tal. Então, vamos lá. Primeiro, vamos partir direto para as funcionalidades. E a parte mais importante do Anti-Crowd Shell é a sua execução de processos em background e foreground, com diferentes sessions ID para background, que ele não deixa agrupar o anti-crowd, etc. Então, vamos primeiro ver essas funcionalidades iniciais, certo? Então, eu estou aqui com alguns terminais abertos. Primeiro, eu estou com do meu lado esquerdo aqui é onde eu vou executar os comandos do anti-crowd shell. Vou estar rodando compilador e etc. E aqui eu tenho um HTOP só para a gente poder ter um controle de como está a execução dos processos. O estado, o PIG, Session ID, etc. E aqui logo de cara só para mostrar, esse terminal aqui onde está rodando o HTOP é esse aqui. E esse outro terminal aqui é o terminal que eu vou estar rodando as coisas. Então, vamos lá. Primeiro tem que compilar. Eu vou compilar o meu programa com make. E eu vou dar um make tudo junto, na verdade. Aliás, por enquanto, vou só executar o binário. E eu vou passar 3 porque é o número de argumentos o número máximo de argumentos por comando. Beleza? Então, executando. Já veio aqui que meu processo ele criou o meu executável, né? Que é o prog onde está rodando o Ash. Então esse terminal aqui é o terminal do Ash. Vou estar chamando de Ash daqui pra frente, mas é anti-crowd shell. Beleza. E aí tá, beleza. Então, dentre as funcionalidades que a gente tem para testar, a primeira seria esses processos em foreground. E os processos em foreground eles são executados por meio de desse caractere de %, que indica que ele é de foreground. Então, se eu executar, ele não cria um processo, um fork nem nada, ele simplesmente executa no próprio terminal do Ash. Então, dá pra ver que ele executou bonitinho. E se eu quiser executar esse comando em background, é só não passar nenhum %, nem nada, que ele automaticamente executa. E aqui, na árvore de processo, a gente consegue ver que ele criou um processo para executar isso. E aqui nessa coluna de S, que seria o state do processo, você percebe que está Z, que significa zumbi. Então o processo está morto, esperando o pai dele recolher, que o pai dele é o terminal do Ash. E outra coisa interessante também para perceber é que a session ID desse processo mudou, não é mais a mesma sessão do Ash. Beleza? E falando na session ID, a gente pode agrupar comandos. Então, para eu agrupar vários comandos, eu simplesmente uso esse identificador de coraçãozinho para poder agrupar no máximo 5 comandos, beleza? Isso é uma variável setada lá dentro do programa. E se eu rodar isso aqui, eu vou ver que o Ash vai criar um programa, um processo, aqui embaixo. E o que aconteceu aqui? Como eu estou rodando esse LS, ele não fica bloqueado nem nada, ele simplesmente executa e morre. E ele vira um zumbi. Então, esse processo prog aqui, ele recebeu os 3 LS, porém os 3 executaram e os 3 terminaram a execução, saíram e tal. E aí esse processo, com a nova Session ID, ele está só esperando o pai dele recolher, mas os netos dele, que são esses 3 LS, eles já acabaram, então nem aparecem aqui. Se eu colocasse um comando que demorasse mais, por exemplo, um sleep, vou executar 3 sleeps, aí eles aparecem aqui, beleza? Então esse aqui é o novo programa, novo filho. Percebe que essa aqui é a seção do Ash e essa aqui é a seção do novo filho, são seções diferentes. E aí ele executa os 3 sleeps, como deu pra perceber. E ele fechou, deixa eu executar de novo. Vou botar um tempo maior. Não, deixa 10 mesmo.
Ele cria um novo processo, executa os 3 sleeps, e dá pra ver aqui no state que os 3 estão em sleep mesmo, com S. E aí o programa espera eles terminarem e ele vira um zumbi igual aos outros. Agora, antes de eu testar as outras funcionalidades, é importante que esses programas que estão sendo executados, todos saiam quando eu paro a execução do hash, para não haver nenhum vazamento de memória e tal. Então, se eu simplesmente der um exit aqui no hash, ele fecha tudo e fica só o meu terminal, esse terminal aqui normal, não tem hash executando. Beleza? Próximas funcionalidades interessantes. Algumas limitações. Só pra gente fazer um teste de uso aqui. Então, primeira limitação. Não podem ser usados os dois operadores, os dois delimitadores ao mesmo tempo. Então eu não consigo usar isso aqui em foreground e um sleep. Então, o próprio hash já me diz isso. Eu também não consigo usar cd e exit, por exemplo, porque eles são comandos externos, como caracterizado lá na especificação do trabalho. E inclusive, vamos testar os dois separadamente aqui. Primeiro o cd. Então, para eu testar o cd, primeiro eu vou dar um ls para ver onde eu tô. Tô aqui no passado do projeto. Se eu der um cd ... e der outro ls, ele vem pra pasta anterior, né? Eu vou dar um cd de volta pra pasta do projeto, então se eu der outro ls, beleza. Se eu der um clear, eu dar o clear, tô executando tudo em foreground, então ele não tá criando nenhum processo aqui. E o cd não é um processo, então mesmo que esteja executando ele em background, ele não vai criar nenhum fork nem nada, ele só muda o diretório. E o exit eu já testei, né, anteriormente, mas vale a pena testar de novo e tudo funcionando, beleza? Outra coisa, a gente pode testar a imunidade ao SIG-user, que é um sinal enviado aos processos. Então eu vou fazer o seguinte, vou compilar o código, eu vou criar 3 processos, um sleep bem grande pra gente poder testar. E os 3 processos vão estar em background, esses 3 aqui. E aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir outro terminal e eu vou mandar um kill com... Ups. Deixa eu dar uma aumentada aqui. Eu vou dar um kill, SIG-user, e eu vou pegar um desses 3 processos, vou pegar esse aqui, que é o 77922. Então, se eu der um SIG-user para esse cara, ele vai matar os 3. Como a gente percebe, ele matou os 3. E se eu criar um sleep sozinho, em uma sessão separada para ele, mas que não tem nenhum processo agrupado, e se eu tentar dar um SIG-user para ele, SIG-user 78255, ele não vai morrer, ele fica, entre aspas, imune a esse sinal. Então, é isso, né? É o isolamento social. E, beleza. Deixa eu ver a próxima funcionalidade. Os sinais em background, eles recebem... Aliás, os processos em background, eles recebem sinais normais, com exceção desse SIG-user. Mas se eu quiser aqui testar outro sinal... vou mandar aqui um seguinte para esse sleep, espero que não acabe o tempo. Do sleep de 100 segundos. 78255. Se eu mandar o seguinte... ele morreu. Aqui, ó, ele tá como zumbi. Então, ele acabou já. Só pra gente ter certeza, eu vou colocar um outro sleep aqui de 100 segundos. Beleza, ele tá em sleep. E se eu mandar um seguinte pra ele, com o ID 78692, que é esse cara aqui. Quando eu mandar, ele vai direto pra zumbi, que ele tá morto, né? E obviamente não se passaram 100 segundos, então foi a gente que terminou ele aqui. Beleza? Então,
isso também está funcionando. Se eu der um exit, o Ash recolhe tudo e não deixa vazar memória. E aí é isso basicamente da execução do código. Agora eu vou passar para algumas especificações da implementação. Então, vamos lá. Primeiro, eu vou entrar no código da main principal. E aqui a gente tem algumas coisas importantes. Primeiro, a gente tem um signal handler. Ah, eu não mostrei isso, né? Deixa eu mostrar isso aqui. Se eu compilar e der Ctrl C, ele não fecha. Se eu der um Ctrl Z, parece Ctrl barra, ele também não fecha. Se eu der um Ctrl Z, também não fecha. E aqui continua funcionando normalmente. Então posso rodar todos os sinais se ele não vai fechar. E é isso. Para sair, só um exit. Beleza? E aí é isso que esse signal handler faz. Então ele impede que o hash seja fechado por esses sinais. E caso não seja um desses 3 sinais, o próprio hash sai normalmente. Normalmente não, sai como um erro. Mas é só se ele receber algum desses sinais que não estão aqui. E é isso, basicamente. Esse pedacinho aqui serve basicamente para matar todos os processos que estão dentro da seção do hash. Então tem também um outro comando para complementar esse aqui que eu vou explicar mais pra frente, mas esse aqui também envia um seguinte para todos os processos da mesma seção do hash. Mas para evitar que sejam criados processos zumbis, a gente usa um outro sisteminha que eu vou estar mostrando lá pra frente. Quer dizer, que sejam criados não, que sejam perdidos processos zumbis, eles sejam processos filhos, e aí esses sejam herdados por outro processo, como o init. Mas para prevenir isso, a gente usa isso aqui e outro pedaço de código que eu vou estar mostrando depois. Então aqui na main a gente faz a implementação desse sig handler com sig action, não tem muito mistério. E outras questões importantes, a gente implementou uma flag de segurança aqui para impedir que o hash entre loop infinito e crash a memória RAM do computador e etc. E todo o loop do programa é baseado nisso aqui, em que a gente recebe a linha de comando e trata ela. E aí nesse tratar a linha de comando inclui a execução e tratamentos de erro, casos inválidos, etc. Então tá tudo dentro dessa função. Enquanto que essa aqui simplesmente vê questões básicas de execução. Se a gente entrar nela aqui, essa modularização aqui. Vamos lá. A primeira função então é essa linha de comando. Ele simplesmente printa aquele terminalzinho do hash e faz todo o tratamento de receber a string. A gente faz uma contagem dos comandos. Então a gente precisa ter certeza de que tem um número mínimo, aliás, tem um número abaixo do máximo de comandos, porque senão não é executável. Se receber uma string nula também, ele sai do hash. Esse string nulas é aquele Ctrl D que você envia, que não é um sinal, mas é um caractere de end of file para o terminal. Então a gente recebe um tratamento para isso, se ele for único, se não tiver mais nada no terminal. Aqui ele remove o /n da última linha e aí retorna. Então ele vai retornar com 0 se der erro e retornar com 1 se der certo. Essa é a linha, essa função aqui. Então na main aqui, se a gente for olhar de volta, ele vai retornar como 0 se der erro e 1 se der certo. Então se der erro ele simplesmente vai continuar, não vai tentar tratar o comando nem nada. Mas se receber 1, significa que deu tudo certo e agora ele vai tratar esse comando que ele recebeu. Aqui apenas para a gente contar o número de comandos, a gente usa os delimitadores. Os delimitadores eles são definidos por constantes aqui, beleza? São 2 delimitadores, são 3 na verdade. O de múltiplos comandos, esse delimitador aqui de argumentos e o delimitador de
foreground, mas ele é um caractere que vai ser usado, explicado mais pra frente. E aí, o que eu faço agora? Depois que eu vi que executável não, tá dentro dos conformes aqui, número de comandos e tal, eu vou fazer o seguinte, eu vou usar esse comandinho aqui, que é pra verificar se esse comando que eu estou tentando executar é um comando válido dentro das regras de negócio lá do programa. E eu chamo essa função aqui, eu chamo essa função mais especificamente dentro da função de tratar o comando. Então, de novo, só recapitulando. Aqui depois que eu vejo se o número de comandos é ok, eu vou tratar esses comandos. E dentro dessa função de tratar o comando, a primeira coisa que eu faço é definir se o comando é válido. Então, aqui eu estou tratando vários casos. Por exemplo, primeiro tem um caso, são 4 casos inválidos principais, que por exemplo, se tiver, estão todos comentados aqui, se tiver um agrupamento e um processo em foreground, se tiver um CD e um agrupamento, um exit e um agrupamento, ou o CD e o agrupamento, e o CD e o exit, são casos inválidos. Outra coisa, de casos inválidos são só isso. E aqui eu tenho a definição de outros tipos de casos. Se for um CD, vai executar nenhum processo. Se for um exit, tem que recolher todos os processos. Se for um background, for único, eu tenho que adicionar aquele tratador que ignora o seguser. Se não for único, se for agrupado, então tem que adicionar um tratador que mata todos os processos caso ele receba um seguser. E se for um foreground, eu tenho que não criar um processo novo, só executar no terminal do Lash. Então, todos esses casos são tratados aqui por essa função. E aí o retorno dela é simples, se der -1 é esse else aqui, que simplesmente foi algum caso que não está previsto, alguma interrupção ou encerramento inesperado de algum dos processos, ou durante o processo de verificação, enfim, nenhum erro. E aí agora que eu tenho essa resposta aqui como um integer, então basta eu tratar cada um dos casos. O primeiro caso é o caso inválido, então eu simplesmente printo, que é um caso inválido, e retorno -1. Então essa função de tratamento ela vai retornar -1. Se ela retornar -1, ela simplesmente continua o loop. Se fosse -0 ela quebraria, que é o caso do exit. Beleza? Mas no meu caso aqui. O próximo caso que eu vou tratar por questões de logística é o caso de background em grupamento, porque aí eu consigo manusear melhor a string de comandos dentro da memória, porque se for um agrupamento eu consigo fazer um vetor de strings, onde cada string é uma string de comando. Mas aí tem todos os argumentos do comando e tal. Se eu estou executando um programa em background único ou em foreground, eu não preciso fazer um vetor de strings com vários comandos. Eu simplesmente preciso fazer um vetor de string para um comando com vários argumentos. Então tem essa diferença. Por isso que eu começo aqui com um background em grupo. Beleza? E aí eu simplesmente chamo essa função executa em background, que eu já vou passar por ela. E aí é basicamente isso do background em grupo. E as próximas situações, como eu falei, vão usar um vetor de string de argumentos e não de comandos. E aí tá. Primeiro, o CD, ele vai executar aqui essa funçãozinha CD, que não é um processo, é só um change directory. O exit, bem similar. A gente usa aqui um array de sessões, onde esse array tem vários IDs, tem vários session IDs, para a gente poder encerrar cada uma delas antes de sair do hash. Eu já vou entrar em detalhes. Se for um background único, eu seto uma flag e passo aqui para dentro da mesma função. Então eu reutilizo essa função aqui, só que aqui uma flag diferente. E se for em foreground também eu uso outra função específica. E se for 0, eu simplesmente... aliás, depois de ter feito isso tudo, eu vou retornar esse valor. E ele vai ser ou 5, ou 4, ou 3, ou 1, bababá, que ele vai retornar lá para mim. Mas se for 0, ele vai retornar aqui no hash. Então, o próprio exit vai sair dentro dessa função. Ok? Então, vamos lá. Primeiro, a gente tem esse SIG-user aqui, que é o tratador de sinais. Aliás, eu não vou passar por ele não. Vou passar por essas funções aqui de execução. Vou deixar background e foreground por último. Primeiro vou passar pela CD. A executa CD
ela simplesmente pega todos esses argumentos aqui do CD e tenta executar. Se não tiver nenhum argumento, significa que o CD é para home. Então eu pego a variável de ambiente home aqui e dou um change directory nela. E aí eu retorno sem executar nenhum processo, nenhum fork, nem nada. A executa exit. Ela simplesmente pega esse array de sessões, dá um kill process group em cada sessão, para matar todos os processos, todas as sessões. Depois ele sai, por isso que não tem aquele retorno lá. E aí beleza. Vamos agora para a sessão para executar em background. Essa função executa em background é a função maior aqui do programa. E o que ela faz basicamente? Ela cria um fork, independente se é em grupo ou não, ele cria um fork com um novo session ID. E aí depois o que ele faz? Se for um comando agrupado, um comando que não é único, são vários comandos agrupados, eu tenho que utilizar esse sig handler aqui, que é o sig handler que eu defini lá em cima, que serve para matar todos os processos, caso o primeiro processo receba um sig user, então basicamente isso. E aí, depois de fazer isso, eu tenho que passar por cada um dos comandos que estão agrupados e executar cada um. Eu faço isso por meio de um fork. Aqui tem algumas especificações para pegar cada comando e cada argumento separadamente. Depois do fork, eu faço aqui um redirecionamento para dev nu, que isso aqui serve para deixar o processo em background. Beleza? E aqui tem todos os tratamentos de erro e tal. Aí, beleza. Isso aqui é tudo pro comando agrupado. Então, tudo isso aqui é para esse primeiro if. Mas caso ele não seja um comando agrupado, ele cai aqui nesse segundo bloco de comandos, que ele simplesmente vai ignorar o sinal sig user, redirecionar a saída para dev nu, que é em background ainda, executar o comando e acabou. Beleza? E é basicamente isso. Outra coisa. O comando da Session ID, essa nova sessão que foi criada, ele vai fazer esses forks para criar os processos e ele também vai estar esperando aqui pelo término de todos esses processos. Então, aqui eu também faço todo o fechamento dos processos e tratamento de erro. Caso algum desses processos saia com o exit 1, ele printa aqui. Beleza? E é isso, basicamente. Depois que ele faz isso, ele simplesmente sai, esse processo filho, depois de matar todos os netos. E, enquanto isso, antes de eu ter feito esse fork aqui para criar uma nova sessão, eu setei aqui uma configuração para o processo pai para adicionar essa sessão nova que eu criei para o array de sessões, para eu poder fechar todas depois, beleza? Como eu tinha comentado anteriormente. Então é basicamente isso dessa função execução em background. Vou dar uma recolhida nelas aqui. E agora para a função executa em foreground, ela é bem mais tranquila. Basicamente o que eu tenho que fazer é separar os argumentos, tirar o porcento, né, do comando. E eu executo um fork, simplesmente adiciono o tratamento de default para todos os sinais, para esses 3 sinais pelo menos. Executo o comando e aí após isso esse processo filho termina, ele não cria uma nova sessão, como a gente já entrou em detalhes. E aí o processo pai simplesmente vai estar aqui esperando para ele terminar, e aqui ele tem algumas tratativas de erros, se tem algum problema, alguma coisa do tipo. Isso aqui deveria ser 0, perdão. E, beleza. E com isso tem a execução background em grupo, background sozinho e foreground, que é o que estava faltando. E depois disso, basicamente, está finalizado o programa, não tem muito mais o que comentar. E é isso, basicamente.